Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar aqui a segunda parte do vídeo sobre Constituição, do concurso de Verdejantes Pernambuco. Nós gravamos vários artigos e hoje nós vamos gravar o artigo 227, que é curtinho. E se você puder, compartilhe o nosso vídeo, né, curte o nosso canal, porque isso ajuda o trabalho e ajuda a gente a desenvolver mais vídeos. Então vamos lá, para a gente já falar aqui do artigo 227, que cai no concurso, e que fala sobre um dever, né? Então ele coloca: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem. É importante prestar atenção nisso. É a criança, ao adolescente e ao jovem. As bancas costumam às vezes tirar o jovem ou deixar só criança e jovem ou criança e adolescente. Então você tem que estar atento, ó. No 227 é criança, adolescente ou jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, também as bancas costumam cobrar isso. Então, você tem que saber. Vida, né? Direito básico aí. Saúde também importante. Alimentação, educação. Então, são coisas que você tem que lembrar. O lazer também. A profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, né, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, é um artigo muito importante, ele é longo, mas você precisa ter ele em mente, tá? Essa parte final também é importantíssimo: negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. As bancas também costumam cobrar bastante esse finalzinho aqui. Então você tem que estar atento, né? Negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, tá? Aí você marca aí. O parágrafo 1, gente, vai falar do quê? O Estado promoverá programas de assistência integral. Então guarde essa palavra, que é outra palavra também que as bancas gostam de trocar. Integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem. Novamente aqui repetindo: criança, adolescente e jovem. Admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Aí vai falar aqui dos incisos. Gente, são as entidades, né, não governamentais, ONGs, OCIPs, enfim, que prestam também apoio. Existe uma série de entidades aí conhecidas que fazem trabalhos com crianças, com jovens, com adolescentes, né? A gente conhece, vocês veem aí em programas de TV, enfim, entidades umas mais famosas, outras mais localizadas, né, em bairros, mas essas entidades elas fazem um serviço importante e a Constituição ela admite a participação dessas entidades não governamentais, ONGs, OCIPs, associações, enfim, tá? Inciso 1. A aplicação de percentual dos recursos públicos destinado à saúde na assistência materno-infantil. Aqui um cuidado, gente, com a questão da maternidade, né, da infância. Então, esses recursos, porque é importante cuidar da criança desde a sua gestação, tanto a mãe quanto a criança. E aqui fala dos recursos, né? Então, todos aqueles recursos são investidos em pré-natal, em atendimento à mãe grávida, os cuidados na maternidade, enfim. Então, aqui a Constituição prevê que seja destinado recursos para esse fim. Segundo, a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como a integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência. Sempre eu falo uma coisa nas minhas aulas: a nossa lei, gente, ela é sempre, principalmente quando ela fala de direitos da criança, do adolescente e do jovem,
ela sempre busca o atendimento integral, a amplitude, tá? Então, quando você vai analisar uma questão, você tem que sempre ter esse olhar, que a nossa lei, ela é de inclusão, ela é de amplitude. Eu falo que a nossa lei é né, de integração social, de atender a pessoa na sua plenitude. Isso está na lei, está na Constituição. Então, quando ele fala aqui, pessoas portadoras de deficiência física, sensorial, mental, bem como de integração social do jovem, do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Então, veja a amplitude. É para garantir o atendimento, né, em programas de prevenção e atendimento. É também para incluir esse jovem que tem deficiência no mercado de trabalho, certo? E por isso tem aí inúmeras iniciativas de empresa que contratam, né, esses jovens, que fazem inserção, inclusive nos concursos públicos, tem as vagas reservadas, enfim. É toda uma política para atender essas pessoas. E a convivência, por que a gente fala tanto da importância da inclusão? Muita gente ainda tem aquele conceito de defender escola especial, classe especial. Gente, a pessoa com deficiência, a pessoa que tem ali uma necessidade, ela vai viver em sociedade. Então, nada melhor do que ela começar desde a escola a conviver com as pessoas, a se relacionar com as pessoas. Eu sempre falo ditas, né? Entre aspas, pessoas ditas normais, sem deficiência, e elas conviver ali. Por quê? É importante que a gente entenda que na sociedade tem cadeirante, tem deficiente visual, tem deficiência intelectual, enfim, a gente entenda, né, as diversidades da nossa sociedade e aprenda a conviver com isso. Tá? E aqui fala um item importante: eliminação de obstáculos arquitetônicos, ou seja, você tem uma escola, né, e essa escola tem escadas e não tem elevador ou não tem rampas. Isso impede um cadeirante. Então, você tem que pensar hoje os espaços têm que ser inclusivos, né? Os espaços têm que atender a todos, atender a pessoa que tem deficiência visual, atender o cadeirante, atender as pessoas em geral. Então, os espaços precisam ser pensados e esses obstáculos precisam ser eliminados para que a gente tenha uma sociedade inclusiva. E todas as formas de discriminação, que são os obstáculos atitudinais, né? As pessoas que, por exemplo, vai matricular um aluno com síndrome de Down, aí a equipe já fala, nossa, esse aí vai dar trabalho, não sei o quê. Isso é uma discriminação. Isso é já colocar uma barreira, né? Porque você nem conhece a criança e já está colocando barreiras ali, inclusive para a sua equipe, inclusive para as pessoas que vão lidar com ele. Então é importante trabalhar isso. A inclusão, ela é essencial e necessária para que a gente tenha uma sociedade democrática, uma sociedade justa, solidária e uma sociedade para todos, como prevê as nossas leis e como prevê a Constituição. Segundo parágrafo, a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Lembra que eu falei lá na outra aula? A Constituição ainda usa esse termo, que é um termo antigo, portadoras de deficiência. Hoje o termo que se usa é pessoa com deficiência. Mas na sua prova, se perguntar, vai perguntar, o parágrafo 2 do artigo 227, como é que ele é? É portadoras de deficiência, tá lá, né? A letra da lei que cai na prova, tá? Então, gente, olha só, aqui um parágrafo 2 importante, construção de logradouros, né? As ruas, elas têm que ser acessíveis, tem que ter rampa para você descer, tem que ter aquele piso podotátil, para a pessoa com deficiência visual, enfim, né, o semáforo, tudo tem que ser pensado. Edifícios de uso público, tem que ter acessibilidade.
certo? Para todos. Veículos, né, de transporte coletivo que tenham elevadores, né, para poder acomodar ali espaço para o cadeirante, né, certo? Então, você tem que pensar hoje, a lei obriga que todo mundo garanta aí a acessibilidade, né? Por isso que está falando aí. Então, os espaços da escola, por exemplo, eles têm que ser acessíveis, né? Ah, mas existe lá uma barreira arquitetônica que não dá para mudar, porque aí teria que destruir o prédio, mas aí se faz a adaptação possível, tá? Possível, né? É claro que existe, por exemplo, edifícios que são históricos, são tombados, que você não pode fazer grandes modificações, e aí se faz a adaptação possível. Agora, os novos, né? Os novos prédios, os novos logradouros, os novos veículos, eles já têm que vir com essa concepção, tá? Já tem que vir com essa concepção, por quê? Aí já está sendo construído sobre a égide, né? Sobre a lei que diz que a gente tem que ter a inclusão, tá? Então, sempre que você for responder uma questão, pensa nisso. Pensa na amplitude, na inclusão, no atendimento a todos. É muito importante você ter isso em mente na hora de você responder. Porque qualquer coisa que exclui, segrega, separa, não é de acordo com a nossa lei, tá bom? Então vamos lá para a pergunta, questão número 11. Aí você vai falar, por que a número 11? Chegou hoje no vídeo. Eu já fiz no outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui, 10 questões, gente. Então eu vou fazer mais uma aqui, ó. A questão refere-se à Constituição da República Federativa do Brasil de 88, tendo em vista a previsão do caput. O que é caput? Né? É a cabeça do artigo, ó. Isso aqui, ó. Isso é o caput. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é o caput, ó. Isso, quando fala caput, é isso aqui. É o artigo, né? A primeira parte ali do artigo, a cabeça do artigo, vamos dizer assim, tá? Depois vem o parágrafo, o inciso, né? Sempre tiver em romano é inciso, sempre tiver aquele símbolo é parágrafo. E aí pergunta, ó, tendo em vista a previsão do caput, né, do artigo 227, então está falando do artigo mesmo, não dos seus parágrafos e incisos, assinale a alternativa que contém a assertiva incorreta. Então ele quer saber aquilo que não é, tá? Ele fala na letra A: é dever da família e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem direito à vida, à moradia, à saúde e à alimentação. B. É dever do Estado e da sociedade assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem direito à educação, ao lazer e à profissionalização. C. É dever da família e da sociedade colocar a salvo de toda forma de violência, crueldade e opressão à criança, adolescente e o jovem. D. É dever da sociedade e do Estado colocar a salvo de toda forma de negligência, discriminação e exploração à criança, adolescente e o jovem. Então, olha só, qual é a incorreta? E aí, nessa hora na prova, gente, é muito importante você fazer grifar, riscar aqui, que é a incorreta, tá? Ó, veja como a banca faz. Questões muito parecidas, né? Muito parecidas. E se você não tiver em mente o que diz o artigo 227, essa é uma questão bastante complicada. Mas, se você lembrou do que eu disse, né? Enfatizar isso, aí você faz um resuminho, faz um esqueminha para você lembrar na hora. Lembra, né? Eu sempre falo, antes da prova, leva umas anotações assim de resumo e dá aquela estudadinha ali enquanto você espera, né, que você chegou mais cedo para ser tranquilo. Nunca vá fazer uma prova chegando em cima da hora, porque você já chega esbaforido. Sempre separe o seu material um dia antes, caneta, lápis, borracha, documento. Vai dormir com tudo prontinho, a roupa que você vai usar, o tênis, a água separada, né, para você levar, o chocolate, se você vai levar um chocolate ali para comer, já deixa tudo separado, gente. No dia da prova você tem que acordar e tem que ir para a prova tranquilo. Tem gente que deixa para arrumar tudo em cima da hora, aí não acha identidade, aí não acha o documento, aí não acha uma caneta, aí não acha um lápis, aí já vai para a prova todo bagunçado. Então, vá com calma, prepare tudo um dia antes.
Aí no dia da prova você leva aquele resuminho, dá aquela olhadinha, artigo 227, vou dar mais uma lidinha aqui, tal, tal, tal. Rasga, joga fora, né? Não vai com coisa anotada para a prova, senão depois pode dar complicação. E aí, gente, olha só. A B tá certa? Sim. A C tá certa? Sim. A D tá certa? Sim. Qual que tá errada? A letra A. Gabarito letra A. Ó. É devido à família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, convivência familiar. Vamos ver aqui a letra A. Ó. O que falou aqui? Moradia. Tem moradia aqui, gente? Ó, tem moradia aqui? Não tem moradia, né? Não tem moradia. Então, olha o erro discreto, ó, colocou a vida, colocou saúde, colocou alimentação, ó, vida, saúde e alimentação tá aqui, mas moradia não. É no detalhe, ó. Tá vendo? No detalhe que a banca vai cobrar de você, certo? E assim a gente encerra essa aula. Foi curtinha, né, gente? Para a gente complementar todas as leis. Eu vou deixar lá o artigo, o link, né, da outra aula, a parte 2, a parte 1, perdão, da aula, que é um pouco maior, e agora a parte 2. Mas siga essa dica, gente. Vá com calma para a prova, prepare tudo antes. Nada de estressar no dia da prova. Chegue tranquilo para você fazer uma excelente prova e você ser aprovado. Leia a prova com calma. Você tem aquele tempo de prova, né? Então você tem que administrar o tempo. Não faça nada correndo. Se sobrar tempo, né? Faça aquela revisão. Ao invés de passar no gabarito direto, bota um pinguinho, um lápis lá, para você checar a questão, para você dar uma olhada. Depois, quando você tiver certeza, aí você faz lá, né? Pinta a célula lá para marcar o seu gabarito. É importante. Sempre a caneta, né? Porque tem que ser cuidado para não errar. Aqueles cuidados básicos. Não vai marcar, né? Ai, pulei a questão, marquei errado, saí marcando errado no gabarito. Gente, esse é o tipo de erro que você não pode cometer. Então presta bastante atenção, anota com calma, confere. Número 1, devagar, com calma ali, para você preencher. Já vi muito candidato ser desclassificado por preencher gabarito errado, tá? Então, muito cuidado com isso, para você ser aprovado, tá bom, gente? Um grande abraço aí pro Nordeste, saudades de ir pro Nordeste, fui bastante pro Nordeste, mas estou com uma saudade danada dessa terra, infelizmente a aglomeração, a pandemia, né, impede a gente aí de viajar um pouco, mas se tudo der certo, essa fase vai passar e aí nós vamos voltar aí a visitar o nosso querido Nordeste. Um grande abraço, até uma próxima aula.